Todas as pessoas têm direito à vida, é o que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas algumas práticas colocam em xeque tal afirmação. Aborto, eutanásia, suicídio assistido. Os caminhos do Ciência e Fé de hoje passam pela bioética, pelo direito e, claro, pela fé. Nós vamos, então, já apresentar os nossos convidados. Fique com a gente. Direito à vida versus direito à morte, será que podemos dizer assim? Nós iniciamos então o nosso debate de hoje aqui no Ciência e Fé com essa questão norteadora. E nós temos hoje aqui como convidados o advogado Felipe Miranda, o psicólogo Roberto Jório Filho e o padre Francisco Vidal, nosso teólogo de hoje aqui no Ciência e Fé. Creio que uma boa questão para a gente pontuar logo no início do programa é essa diferenciação entre os conceitos de distanásia, ortotanásia, eutanásia e o suicídio assistido, que está muito em voga aí no momento. O padre Vidal poderia iniciar essa discussão como profissional também voltado aí bastante, né, para a discussão da bioética? Vamos lá, Lauro. A bioética como ciência, ela nasce na década de 70 com o ecologista Van Potter, americano. Ele vai apresentar a temática da bioética para iluminar as ciências da vida e da biotecnologia. Consequentemente, com o advento da bioética, vem à tona todas as temáticas que hoje apresentamos como temáticas emergentes. A eutanásia, que é a morte assistida, a pessoa no seu estado terminal, que receberia um medicamento letal para ter fim à sua dor. Seria interessante até lembrar do grego eu, em boa, e thanos, morte. Então, a eutanásia, a boa morte, ou uma doce morte. Ela pode ser passiva, por omissão, e ativa, uma morte assistida, através, portanto, da ação médica, drogas letais, desligando aparelhos e principalmente aparelhos cardiorrespiratórios. Depois, a distanásia seria a obstinação terapêutica, seria aquela tentativa de manter o paciente prolongando o seu tempo de vida, que hoje é muito discutido se é realmente ético esta prática evasiva no doente terminal, prolongando o seu sofrimento e mesmo o sofrimento psicoemocional da família. E a ortotanásia, que na dimensão cristã, eu já apresentaria um primeiro pensamento cristão, seria a prática mais coerente com a ética cristã, seria realmente você assistir o doente terminal, dando a hidratação, os medicamentos paliativos, mas deixar que aconteça uma morte natural sem uma determinação que vai agredir numa persistência que não vai levar a nenhuma outra melhora do paciente. Do ponto de vista jurídico, é bom a gente pontuar que nós estamos discutindo esse assunto na nossa perspectiva, e muito particularmente brasileira, porque se a gente for para outros países, a gente vai ter exatamente perspectivas muito distintas acerca desse tema. Do ponto de vista jurídico, hoje no Brasil, quais dessas práticas elas são legalizadas, legalmente cobertas, né, que não cai exatamente na questão do homicídio? Queria inicialmente cumprimentar todos os colegas aqui presentes, mas o interessante observar é justamente que a eutanásia, justamente por ser uma forma de abreviar o sofrimento, de fato não é uma prática eticamente admissível e, portanto, isso ressoa no tratamento jurídico penal, de forma que a eutanásia ela continua sendo vedada pelo nosso ordenamento jurídico. E caso venha a ser praticada, a configuração imediata é do tipo penal do crime de homicídio.
A ortotanásia, ela recentemente recebeu um abono ético-normativo no sentido do Conselho Federal de Medicina ter editado uma resolução orientando toda a classe médica no sentido dos procedimentos a serem adotados nessas situações em que a prolongação da vida através de instrumentos mecânicos artificiais seria inútil. Então, de fato, a ortotanásia é uma prática hoje de acordo com o nosso ordenamento jurídico. Professor Roberto, do ponto de vista psicológico, como que a psicologia vê essa questão do direito à vida, do direito à morte, e o que isso envolve exatamente no contexto em que a pessoa se encontra, né, numa questão, por exemplo, numa doença terminal? Como que a psicologia enxerga essa situação, tendo em vista que muitos dos casos dos suicídios que acontecem envolvem exatamente uma alteração psíquica? Olha, há 25 anos, mais ou menos, atrás, uma psicóloga, que não me recordo o nome, eu tentei procurar o livro, mas em função da catástrofe que aconteceu na nossa cidade no ano passado, eu perdi muito material. Ela escreveu um livro chamado Psicologia à Morte, que foi uma coisa muito divulgada na época e tudo mais, porque ela trabalhou muito tempo com paciente terminal. E mudou completamente a maneira dela encarar a morte, entendeu? Porque o paciente, né, a pessoa idosa, a pessoa que entra, né, que tem uma doença terminal, ela passa a ter uma visão da morte diferente da gente que tem desejos, que quer realizar ainda uma série de objetivos e tudo mais, né? Mas a gente tem que começar a encarar, do ponto de vista psicológico, né, a morte é uma consequência natural, entendeu? Da vida do sujeito aqui nesse mundo. Então, os problemas que vão surgir em função, vamos dizer, o sujeito não está preparado para uma perda, um acidente que leva um ente querido mais novo, que teria a vida toda pela frente, entrar num processo de depressão, né? Isso aí é a psicologia muito complexa para a gente trabalhar isso, que seria cada caso, né, um caso isoladamente e tudo mais, que a gente teria que ver de uma certa forma, né, igual foi colocada a questão do suicídio. Eu peguei os dados do suicídio. O Brasil é o 8º país em suicídio, em suicídio no mundo, sabe? Eu tenho dados aqui que depois eu vou colocar, né, e há uma constante preocupação da psicologia de estar justamente trabalhando essas pessoas que podem ser propensos a cometer o suicídio para evitar isso. Então, de uma certa forma, ele está inibindo o direito do sujeito de morrer. Questão do direito à liberdade, que é um outro direito fundamental também. Vocês entendem que é conflitante ou não? Eu penso, inicialmente, tal como a discussão colocada sobre o prisma jurídico-normativo, as questões que envolvem o direito à vida não necessariamente passa pelo direito à liberdade, mas sim o direito à autodeterminação. O direito ao desenvolvimento da personalidade e, por fim, o desenvolvimento dessa personalidade. Basta nós tomarmos como parâmetro a situação de tratamentos médicos, do mais simples de uma medicação via oral até um tratamento cirúrgico mais complexo. Isso depende, em todas essas etapas, do expresso consentimento do paciente, o direito dele determinar se vai ou não ser submetido àquele tratamento médico interventivo. Então, a questão a se verificar é essa autodeterminação, que passa posteriormente, talvez de forma tangencial ou periférica, pela liberdade, e relacionado ao livre-arbítrio, enfim. Mas o direito é de autodeterminar-se, de se apresentar perante essas situações que se colocam. Lauro. Felipe usou um termo bastante teológico, que é a questão do livre-arbítrio. Do livre-arbítrio. O senhor entende que conflita? Eu gostaria de apresentar a perspectiva cristã, da ética cristã. A ética cristã, ela traz uma implicação para a vida, desde a sua concepção à sua morte natural. É interessante que as 3 grandes correntes do cristianismo institucionalizado,
que seria o mundo católico, o mundo ortodoxo e o mundo protestante, e poderíamos até dizer aqui do espiritismo cristão, que há uma comunhão de pensamento que considera a ética do Evangelho, que brota da mensagem do Cristo, que vai realmente iluminar todas estas realidades, que implica desde a concepção, e aí já faríamos uma abordagem, questão do aborto, até a morte natural, hoje com a temática em especial da eutanásia e muito recentemente do chamado suicídio assistido. Contudo, esta ética cristã, ela lança um questionamento. Tudo aquilo que tecnicamente é possível, eticamente é válido, é permitido, esse questionamento, ele coloca em pauta as relações entre ética e técnica, entre ciência e fé. Não para conflitar, mas numa perspectiva de iluminar e ampliar o debate, principalmente se esse debate está dentro da perspectiva da bioética. Talvez aí, hoje, no Brasil, uma grande carência, os chamados comitês de bioética, que nós não temos ainda a nível de Brasil, não está consolidado, diferentemente da Europa, porque abre realmente a perspectiva de um debate mais acalorado e que torna consistente todas estas temáticas em pauta. A gente vai ampliar essa discussão já, então, colocando essa questão da bioética também, desses comitês, no próximo bloco aqui do Ciência e Fé. A gente volta já discutindo direito à vida versus direito à morte.